Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. É algo comum, digamos, entre pessoas das áreas do direito, principalmente advocacia, né? E pessoas da área de tecnologia da informação, de, digamos assim, sofrer grandes desrespeitos. Mas isso acontece também, e aí até virar notícia, com outros profissionais, com outros serviços e produtos, por exemplo, né? Como o caso de um restaurante onde duas dondocas queriam, mãe e filha, queriam pagar com a divulgação, né? Com a publi. E aí quando foram ver, o restaurante tinha mais seguidores do que as duas somadas. Bom, e voltando aos outros, também os advogados e os profissionais de TI são pessoas que estudam muito e podem te dar uma solução ou uma estratégia para resolver o seu problema em pouco tempo. E aí a pessoa diz, mas para você é tão fácil, você resolveu tão fácil, então... E acaba se desvalorizando o trabalho da pessoa, certo? Querendo cobrar barato, fazer desconto, assim fala, ou dar indicações. Perfeito? Bom, e o que eu quero dizer é o seguinte: isso daí é um desrespeito profissionais. Eu particularmente sou uma pessoa que respeita os profissionais por causa que eu tô ciente disso, entendeu? Ciente de todo esse tempo que eles levaram para chegar onde estão. Ok? Isso não impede deles fazer, por exemplo, umas coisas assim com preço baixo, com desconto, tudo mais, e aceitar até coisas que eles não sabem nem se vão receber, ou se vão receber tudo. Mas assim, o que acontece é que realmente onde eu quero chegar, os Simpsons, como todos os profetas, digamos assim, nunca profetizam nada, tá? Em especial os Simpsons, aí a gente vê em algo que eu já falei, o que ler dos jornais, que é o que eles leem, que é o que? A parte de ciências, a parte de economia e não de opinião. Você lê as notícias, certo? E aí depois, se você não entender, você se preocupa com a opinião dos outros, entendeu? E aí, assim, voltando, então ninguém prevê nada, certo? No máximo se apontam tendências, tá? O pessoal de exatas e até mesmo de humanas, né? Porque tem gente que diz que economia é de humanas, tem gente que é de exatas, enfim. Eles não fazem previsões, eles apontam tendências. Engenheiros, quando dizem, olha, isso pode desabar, ele está apontando uma tendência. O prédio pode ficar 15 anos com esse negócio, ele vai desabar? Pode. Ele pode, mas como também ele pode desabar em 15 minutos depois do engenheiro falar isso. E também ele pode dizer o contrário, tá? Dizer que não vai desabar e desabar depois. Aconteceu também. Mas o que eu quero dizer é isso. Tem coisas que são imprevisíveis. E aí todas as explicações vêm de onde? Da análise do que aconteceu depois. Mesmo com as previsões teleológicas, que é o que eu chamo de previsões teleológicas. Você vê o que aconteceu e do seu atual presente, né? Você vê que, já viram lá, viu? Certo? Então, assim, não tem fórmula mágica, não tem, digamos assim, não tem nada de especial. É só uma pessoa que observou a conjuntura das coisas e viu das coisas de modo, digamos,
ver o que interessa mesmo. E aí o que acontece? Quando nós somos surpreendidos, quando é lançado inteligência artificial, simulação de música, de voz, como já disse novamente, as pessoas ficam surpresas, certo? Porém, assim, são coisas que estão há pelo menos 50 anos sendo feitas. E os Simpsons, como são profissionais, como são pessoas que sempre quiseram retratar o mundo, o Homer Simpson, que surgiu no final da década de 80, que até virou estereótipo do homem americano, o Potato Man, que é o batatão, né? Que é o que fica no sofá, tendo as casas, tem 2 filhos, uma casa, 2 carros, a mulher pode ficar em casa, que seriam pessoas com vidas estagnadas. E hoje, 30 anos depois, a gente vê que ele estava com a razão, digamos assim. Surgiram-se outras problemáticas e talvez a posição de, digamos, ter uma casa própria, 2 carros, um para ele ter um emprego estável, não seja tão ruim. Afinal, ele é um técnico de segurança nuclear. Entenderam? Então, assim, são pessoas que veem isso. É que nem, por exemplo, o fato dele trabalhar como se diz, numa usina nuclear, para um velho Sovina, que é o Sr. Burns também. Ele de fato é uma coisa do momento em que ele foi criado, digamos assim, o seriado, porque se discutia o impacto da energia nuclear. Hoje, em menor escala do que se discute, e se vocês pensar que a série é de 88 surgiu pouco tempo depois de Chernobyl, né? Então, assim, é de se explicar porque certas coisas estão lá. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eles disseram que eles previram uma fórmula física, quando na verdade foi porque um dos roteiristas já tinha contato com o pessoal lá e entusiasmado pôs no desenho. Certo? Então, assim, ninguém previu nada, entendeu? Eram coisas que já estavam aqui, e quando o desenho, que pelo menos cada episódio deve levar porque é algo de muita qualidade, deve levar uns 6 meses para ser feito cada episódio. Então, assim, realmente parece que eles previram, certo? Mas não, como eu disse, gente que está procurando as informações certas, não está sendo surpreendida. É gente que, por exemplo, quando vê a parte de política no jornal ou na TV, vê os projetos que estão sendo tocados, certo, pelos políticos, e o que está sendo aceito e o que não está sendo aceito, e quem está aceitando e quem não está aceitando as coisas, que eu digo, que influenciam na nossa vida. E aí o que acontece quando essas coisas acontecem, já não dá para evitar. Um exemplo disso foi até recente, foi o seguinte: era público que haveria uma privatização das escolas, certo? Aí o que aconteceu? E só vieram manifestar depois que o governador de Tarcísio, aqui de São Paulo, bateu o martelo e assinou o contrato. Aí já não tem o que fazer. Foi que nem, por exemplo, com a Copa do Mundo também, que veio todo mundo, não vai ter Copa. Só que deviam ter dito isso quando o Lula quis torrar um dinheiro que tinha guardado, o pouco que tinha, com Copa, com estádio e tudo mais, certo? E aí o que acontece agora, que ela tava para acontecer, entendeu? Então é isso, certo? Os Simpsons, os roteiristas, os produtores dos Simpsons, as pessoas envolvidas lá, estão todas antenadas com o que está acontecendo aqui, né? Antenado é um termo um pouco antigo, mas estão sempre antenadas com o que aconteceu,
falo isso no esteio da eleição, porque é uma segunda eleição do Trump. Ele não vai ser o 45, ele vai ser o 41º e 47º presidente. Bom, mas isso é o de menos. Mas assim, digamos que os Simpsons não previram nada. E eles têm lado, como eu disse, não há imparcialidade, mas assim, só para terminar, é como citar um exemplo. O Pix é uma grande comodidade para nós. Só que o meu pai, o que acontece? Ele, por exemplo, ele só vê o bar da Atena, então ele acha que aquilo é o que é algo voltado para aplicar golpes. Então ele não tem aplicativo, sendo que as nossas informações, todas as nossas informações básicas estão circulando por aí, certo? Entendeu? Então assim, realmente a segurança não tem o que prever, entenderam? E então assim, como eu disse, não há como prever, mas há como apontar tendências. E quando elas dão certo, a gente não, mas as pessoas se surpreendem. É que nem também a vigilância por reconhecimento facial, também desde a década de 90, pelo menos, que eu saiba, que as câmeras de vigilância ficaram bem compactas, né? Ia ser projetado, e agora estão pondo em todos os lugares, digamos assim, de reconhecimento facial, certo? E aí a gente compra, tal pessoa foi presa e tinha mandato em aberto, e aí a gente vê, mas não, isso daí foi feito para quê? Primeiro foram projetadas para cassinos para detectar trapaceiros, por exemplo. Aí se prendeu um ladrão, digamos assim, na Avenida Paulista ou na praia de Copacabana, isso daí foi uma externalidade positiva para nós. Mas não foi nada de, digamos assim, surpreendente. Também imagine quantas pessoas vão ficar surpreendidas quando o dinheiro delas deixar de valer, vai a corrida aos bancos, porque simplesmente ninguém se informou sobre o que? O Grex, que está para ser implementado supostamente em 2026. Tem deputados políticos tentando conter ele, mas como isso é algo de Estado, é uma tendência principalmente do BRICS, né, entre outros, de tirar o dinheiro físico, deixar só o virtual. Aí a China, por exemplo, já está nessa tendência, né, já de eliminar, por exemplo, como eu já disse anteriormente, tudo que se soube dos valores apostados em bets foram pelo Pix, porque eles simplesmente são transações praticamente públicas, certo? Não como sempre, ressaltando, tenham em mente que não tem muito para onde correr, tem que se informar para se fortalecer, entendeu? Para não ter depois dizer, tal, assim já falou. Não, tal previu, vamos ouvir assim. Ou então dizer, porque eles estão no sistema. Não, eles estão simplesmente lendo o jornal, estão lendo a parte que interessa, não estão vendo simplesmente a parte do crime, assim, número de assaltos explodem em tal lugar, sei lá, mulher foi morta, esquartejada pelo marido na frente dos filhos, ou então homem foi preso pela Lei Maria da Penha. Não, isso daí já tá, entendeu? Isso daí já tá. Uma coisa, por exemplo, que todo mundo fala é a má qualidade do chocolate brasileiro, tem um monte de gordura e sódio, e gordura trans, e gordura hétero, sei lá o que. Mas assim, o projeto de regulamentação para garantir a qualidade de chocolate está parado desde 2019 em Brasília. Aí o que acontece? Aí vão dizer, chocolate faz mal e tudo mais. Pois é, né?
Mas as pessoas estão desinformadas. É que nem, por exemplo, agora você precisa botar na latinha alto teor de açúcar, tipo na Coca-Cola, quando tem o YouTube tá aí no topo do ranking, sempre piora. Aparece gente fervendo Coca-Cola, fazendo experimento e tudo mais, mostrando que o que? A Coca-Cola que sempre teve Coca-Cola tem. A Coca-Cola que sempre teve açúcar tem açúcar. O que mais? Como também aconteceu com aquela cena jocosa, no mínimo, né, da moça que descobriu que a tampa da garrafa de café pode ser usada como caneca. Aí realmente não tem como desculpar. Obrigado e seja feliz.